34 anos e sou formada em Letras pela UFMG. E eu entrei na Faculdade de Letras da UFMG em 2006. E o curso de Letras da UFMG ele é muito bom, com uma disciplina que ela deu de preparação de originais, que eu fiquei fascinada, sabe? Com o poder e a necessidade de se formar profissionais na área de editoração. E, bem, foi nessa disciplina que a gente fez o primeiro Editoras Mineiras, com essa turma, se não me engano, em 2009. E eu fui a responsável por fazer a preparação desse original, que foi o Editoras Mineiras 1, que foi um trabalho excepcional para mim, sabe? Foi a primeira vez que eu mergulhei realmente assim no processo, porque eu peguei os textos dos grupos, porque a sala foi dividida em grupos e cada grupo ficou responsável por uma editora fazer a entrevista, enfim, marcar, fazer todo o processo, escrever. E aí eu peguei os textos, muitos deles já depois do final do semestre, assim, o texto revisado, assim, terminado, finalizado. Então, eu tive muito trabalho, mas foi um trabalho muito gostoso. E como a gente já não tinha, assim, tanto contato, a professora Sônia me deu muita autonomia nesse processo. É uma característica dela, sabe? Ela confia na capacidade e ela consegue exaurir o nosso máximo. É uma qualidade, assim, uma das qualidades. Bem, o laboratório de edição, LABED, que é dentro da Faculdade de Letras, foi uma experiência também muito marcante para mim. Eu também entrei a convite da professora Sônia, e ali eu tive contato com todo o processo da edição. Apliquei muita coisa que eu aprendi em duas disciplinas que eu fiz com a professora Sônia, e outras coisas que eu vi ali. Então, por exemplo, a criação de estilos no Word, como você fala? A conversão automática do Word para o InDesign, que é onde é feita a formatação final das obras. Então, tudo isso foi ali que eu aprendi. Curso também do InDesign eu fiz com o Vinícius a partir do laboratório de edição. E ali a gente fazia todo o processo, a gente pegava o texto cru, fazia a preparação de original, aí depois a gente fazia a primeira revisão, segunda revisão de provas, a formatação e a finalização e a revisão final, e depois costurar os livros também era a gente que fazia. Então assim, a gente realmente colocava a mão na massa no processo todo ali. Então foi a minha grande escola mesmo de editoração. Claro, né, além da professora Sônia, foi ali dentro do laboratório, onde ela também estava sempre muito presente, muito atuante. E nós tínhamos várias coleções ali no Viva Voz, eram várias linhas editoriais. Nós tínhamos estudos africanos, estudos franceses, ingleses, literatura, linguística. Então, assim, a gente pegava muito material de professores e de alunos. Então, era muito rico, foi uma experiência muito rica, assim. E quando eu cheguei em Brasília, agora falar um pouco da minha carreira como escritora. Porque além de trabalhar nessa parte da preparação, da revisão e da editoração, do registro, que tudo isso a gente fazia também no laboratório, o registro da obra na Biblioteca Nacional, o ISBN. Então, tudo isso eu comecei a fazer a partir da minha experiência com editoração na Faculdade de Letras da UFMG. Mas agora falando um pouco da minha trajetória como escritora. Eu sou muito curiosa, sempre fui muito observadora desde a infância, por conta de ser muito retraída, por conta de preconceito. E isso mudou um pouco a pessoa que eu me formei. E sempre gostei de escrever, desde a adolescência escrevo.
contos, histórias, tudo que me choca, o que me deixa, sabe, indignada, o que me deixa perplexa. É sobre isso que eu escrevo. Então, na parte de literatura mesmo, escrevi alguns contos, escrevi meu primeiro romance em 2018, que é A Revolta dos Feios. É uma ficção científica muito louca, assim. Tudo que eu escrevo envolve toda a sociedade. A maioria das coisas que eu escrevo envolve toda a sociedade. Tratam de problemas sociais e eu tento fazer justiça da ficção. Uma espécie de Bastardos Inglórios. É um pouco... São esses autores que me influenciam bastante, sabe? De cinema, Quentin Tarantino, Robert Rodrigues. E A Revolta dos Feios é isso, é uma saga épica de um rapaz que ele não consegue realizar o sonho dele porque ele não tem o padrão de beleza socialmente valorizado. Ele se revolta, consegue notoriedade e a revolta toma proporções inimagináveis e vira uma guerra civil no Brasil. Então, assim, a ideia é aumentar a lupa pro problema para falar que temos um problema. E aí escrevi em 2014 meu primeiro longa-metragem, que é o Traumas Eficazes. Foi meu primeiro texto terminado, finalizado, e ele foi responsável pela minha transição. Eu comecei a escrever sobre uma trans e no processo descobri que eu era uma travesti. Enfim, foi um processo bem de aprofundamento, né, dentro de mim mesmo, e o roteiro tá aí, nunca foi filmado. Tem roteiro de séries que eu faço o piloto, faço a sinopse geral e o piloto. Então tem Little Stars, uma série que é uma sátira de programa tipo Ídolos. Tem o Aedes aegypti, a extinção, que tenta tratar sobre esse drama, né, brasileiro. Tem... acabei de criar agora, terminei o primeiro capítulo e a sinopse geral de uma novela, de uma telenovela chamada Cheiro de Corrupção. A ideia é mostrar como que isso está presente em todos os, sabe, setores do poder e como que isso afeta a vida das pessoas. A protagonista é uma agente da Polícia Federal que se interliga a todos os outros núcleos a partir de investigações e vidas pessoais. Tá bem interessante. Eu gosto muito de mexer com o roteiro.